Bom, pessoal, vamos ali para a página 23, então, né? Então, como eu estava falando para vocês, a coloração da pele, por exemplo, ela é uma característica que ela pode ter alelos aditivos que vão estimular, né, a quantidade de melanina que vai ser armazenada nos nossos melanócitos, né, nas nossas células. Aí fala ali para nós também, né, que algumas outras características elas também podem ser estimuladas, né, por esses alelos aditivos, que seria então a pigmentação dos olhos, a nossa estrutura, né, a nossa altura, a nossa massa corporal, a produção de leite em bovinos. Então, várias características de vários indivíduos ela pode ser estimulada por esses alelos aditivos, tá? Bom, depois ali para nós fala sobre a identificação da herança quantitativa. Então a gente vai ter quando não há dominância, né? Então quando elas são representadas, esses genes eles são apresentados por letras maiúsculas, mas eles não são aditivos, né? Eles vão interagir com as características e vão formar o fenótipo. Então, não teria uma dominância de um alelo sobre o outro, tá? A variação gradual, que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente teria os extremos de uma característica e vários intermediários, que seria então a pigmentação da nossa pele, né? Então a gente tem um extremo do branco muito branco, né? Da pele muito branca e da pele muito escura, muito negra. E entre esses dois extremos a gente tem todos os intermediários, né? Aqui, se a gente colocar os nossos braços um encostadinho no outro, ninguém vai ter a coloração da pele igual, tá? Porque a gente faz parte de todo esse intermediário entre as pigmentações, tá? Então, essa variação gradual é isso, né? Ter uma grande quantidade de intermediários entre os dois extremos, né? E a distribuição, então, do fenótipos nas curvas de Gauss. Então, o que é essa curva de Gauss? Está ali mostrando para nós que seria essa divisão, então, das características entre os picos e os intermediários. Ali para nós está mostrando a altura da população em relação à quantidade de indivíduos. Então, a gente tem o extremo, né, os baixos, que seriam entre 1,56 m a 1,60 m, e os extremos de altura, que seriam 1,86 a 1,90. E aí, no meio, a gente tem o pico dos intermediários, né? Então, bem no meio seria o que apareceria em maior quantidade e diminuindo com relação, né, a se aproximar dos extremos, tá? Então, essa é a curva que a gente vê, tá? Que sempre o meio vai ter uma frequência maior do que os extremos. É isso que nos diz essa curva de Gauss, tá? Bom, vamos ali para a página 24. Então, ali na página 24, tá falando para nós sobre os poligenes e classes fenotípicas, tá? Então, o que está mostrando para nós ali? Que esses poligenes, eles vão interagir de forma que os fenótipos eles vão se apresentar de formas variadas, tá? Então, ali tem um quadro mostrando para nós os fenótipos e os genótipos, né? E os aditivos dos genes. Então, ó, quando todos os alelos eles são homozigotos dominantes, a gente vai ter uma variação de cor. E conforme a gente vai tendo a modificação de um desses alelos, a gente vai tendo esses intermediários, tá? Então, ali, ó, todo mundo heterozigoto dominante, eu tenho vermelho escuro. Todo mundo heterozigoto recessivo, eu tenho branco. E aí, no momento que eu tenho desses indivíduos
recessivo ou mais de um, eu vou ter essa variação. Então, ali, ó, o médio, né? O vermelho médio. Ou eu vou ter um gene recessivo no V1 ou um gene recessivo no V2. O vermelho, eu vou ter 2 genes recessivos, né? Então, pode ser 2 genes recessivos no V1, 2 genes recessivos no V2, um gene recessivo no V1 e um gene recessivo no V2, que eu vou ter esse vermelho. E quando eu tenho o vermelho claro, é porque eu tenho 3 alelos recessivos, tá? Então, olha ali, ó. Vou pegar o preto, que fica mais fácil. Ó, então, o vermelho médio vai ter o Vzão, Vzinho, Vzão, Vzão, tá? Ele pode ser tanto nesse primeiro grupo aqui, quanto nesse aqui, o Vzinho. Aí o vermelho normal, né, que seria o vermelho só. Eu vou ter Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, ou, né, Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzão. Eu vou ter dois alelos, independente se vão ser nos homólogos ou não, recessivos. Tá? Aí o claro, vermelho claro. Aí são 3, Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho, ó. Ou, que geralmente vai ser assim, né? Ou Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, eu vou ter 3 alelos ali recessivos. Então, a diferença entre os dominantes e o recessivo, a quantidade dos recessivos, a presença dos recessivos, vai me dar essa variação de cor. Então, quem é completamente dominante vai ser um vermelho escuro, quem é completamente recessivo vai ser branco. E a variação entre as recessividades vai me dar essa variação de cor, tá? Ó, aí ali tem um exemplo resolvido. Ó. Vamos ali pro exemplo. Uma linhagem de porcos apresenta massa de proximidade de 120 quilos, tá? O que acontece? Os 120 quilos é o completamente dominante, tá? Então, aqui, ó, azão, azão, bezão, bezão, os indivíduos vão ter 120 quilos, tá? Eles são completamente dominantes. O outro, ó, cerca de 80 gramas. Então, eu vou ter o completamente recessivo aqui. O completamente recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, vai ter 80 quilos. Então, eu tenho os extremos. E aí, aqui, ó, eu já desenhei para vocês os intermediários. Tá? Aqui que vai ter um gene recessivo, 2 genes recessivos, 3 recessivos, tá? E aí, a forma em que eles aparecem, elas vão ser relativas, tá? Elas podem modificar. Bom, então, tem os dois extremos que está falando para nós ali no texto, tá? Quando os dois tipos são cruzados, os descendentes apresentam massa de 100 quilogramas. Então, aqui, ó, eu tenho os completamente homozigotos que foram cruzados. Quando eu tenho completamente homozigoto que é cruzado, eu vou ter a formação dos indivíduos assim. Né? Azão, azinho, bezão, bezinho. Então, esses indivíduos aqui, ó, que vão ter 2 alelos recessivos, eles têm 100 quilos. 100 quilos.
tá? Então, o bem do meio tem 100 quilos. Na segunda geração, ou seja, o cruzamento entre as fêmeas, né, de fêmeas e machos de 100 quilos, o resultado dos descendentes vão aparecer de diversas formas fenotípicas, né? Sabendo-se que nesse caso existem 2 pares de genes aditivos efetivos localizados nos cromossomos. Diferentes respondam às questões, tá? Então, olha só. Só um minuto, gente. Alguém pode vir aqui fechar a porta, que eu tô sem fone, e vocês estão conversando e vai chegar lá nos alunos? Pronto. O completamente dominante é 120 quilos. O completamente recessivo é 80 quilos. O intermediário, que tem 2 alelos recessivos, é 100 quilos. Então, nessa história aqui, de quilo em quilo, a gente sabe que cada alelo recessivo é 10 quilos a menos. Vassoura, como é que tu sabe que cada alelo recessivo é 10 quilos a menos? Né? Por quê? Se eu tenho todas as minhas características, são 120 quilos, e eu tenho aqui menos 2 alelos dominantes, 100 quilos, é sinal que eu perdi 20 quilos. Então, quer dizer que cada alelo recessivo que eu apresentar, eu vou perder 10 quilos. Então, tá me dizendo que se eu tenho um alelo recessivo, eu vou ter 110 quilos. 2 alelos, 100 quilos. 3 alelos, 90 quilos. 4 alelos, 80 quilos. Tá? Então, cada alelo recessivo meu, eu perco 10 quilos. Como é que eu sei? Porque aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 80 e aqui eu tenho 100. E essas informações estão me dizendo ali no meu texto. Tá? Bom, então isso para nós ali, ó. Quantas classes fenotípicas são possíveis para a massa desses porcos? Então, a gente apresenta, ó, várias classes, ó. Na realidade, a gente tem 4 classes fenotípicas mais o recessivo, né? O completamente recessivo, que seria o indivíduo com 80 quilogramas. Com quanto cada alelo aditivo contribui para o aumento da massa, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Cada alelo recessivo que eu apresento, eu vou ter menos 10 quilos. Então, cada alelo dominante que eu vou ter esse aumento, tá? Então, aqui tá mostrando para mim todo o peso dos meus indivíduos. E aí, a proporção deles vai ser diferente. Eu vou ter a proporção de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Estão vendo lá embaixo que mostra a minha proporção? Porque se a gente fizer o jogo da velha, ele vai apresentar essa proporção diferenciada das características, tá? Aqui. Ele está falando do cruzamento dos heterozigotos, tá? Azão, bezão. Tá mais pertinho. Azão, bezão. Azão, bezinho. Azinho, bezão. Azinho, bezinho. Azão, bezão. Azão, bezinho. Azinho, bezão.
Azinho, Bzinho. Azão, azão, Bzão, Bzão. 120 quilos. Azão, azão, Bzão, Bzinho. 110. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. 110. Tá? Um recessivo é 110. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. 100 quilos. Azão, azão, Bzão, Bzinho, 110. Azão, azão, Bzinho, Bzinho, 2 a menos, 100. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, 100. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho, 3 a menos, 90. Azão, azinho, Bzão, Bzão, 110. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, 2, ó, 100. Azinho, azinho, Bzão, Bzão, tive 2, 100. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho, 3, 90. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, 2, 110. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho, 3, 90. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho, 3, 90. Todo mundo recessivo, 80. Ó. Aí, o que acontece? Como a gente falou, os extremos vão ser sempre os menores. Então, o 120 é 1, ó, tá? E o 80 também é 1, tá? Então, a gente vai deixar ele reservado. 110. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 100. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que alguma eu coloquei mal, ó. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado também quando a gente vai fazer. Por isso que eu digo para vocês usarem sempre caneta colorida, tá? 90. 1, 2, 3, 4. E 1. Vamos fazer a conta de novo. Para ver se tem um que tá errado. 110. Aqui, ó. Aqui não é 100. Aqui é 110. Então, fica 1 para 6, para 5, para 4. Tá? Não, gente, desculpa. Aqui é 100. Aqui é 100. Aqui que é 100, ó. Que é os dois pequenininhos. Então, eu tenho 1 para 5, para 6, para 4.
né? Para mostrar que... deixa eu ver se os 100 estão certinho. 110, 1, 2, 3... Ó, é 4 também. Então, eu tenho os dois extremos quase inexistentes, os mais próximos dos extremos diminuindo e o bem no meio maior, como a curva aquela, tá? Então, isso aqui é só para mostrar. Pessoal, eu fiz tudo em azul e acabei me perdendo. Por isso que eu digo para vocês, usem caneta colorida, tá? Na avaliação mesmo, podem usar caneta colorida, não tem problema. Ai, Sora, mas eu não tenho caneta colorida, tenho marca-texto. Usa marca-texto. Ah, eu tenho lápis de cor. Usa lápis de cor, tá? Porque aí assim a gente não se perde. Quando tá todo mundo da mesma cor, a gente às vezes se perde, tá? Então façam bem colorido mesmo, que fica mais fácil de encontrar quem é quem, tá? Então aqui é para mostrar para vocês os extremos, tá? E a proporção fenotípica. Que os dominantes, né, os homozigotos, eles vão ser sempre os extremos, né, os menores, e aí o completamente heterozigoto, né, que seria o Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, é o que tem, vai ter em maior quantidade, os heterozigotos, tá? Bom, depois ali na página 25, tá falando para nós sobre pleitropia. O que é a pleitropia? A pleitropia é quando um par de alelos condiciona mais de um caractere, mais de uma característica, tá? Aí ali tá falando para nós, tá dando exemplo até falou antes, né, das ervilhas, que cada característica da ervilha ela era condicionada por um par de alelo. Aqui, na realidade, um par de alelo ele vai me dar 2 caracteres ou mais, tá? E aí, o exemplo de vocês é a cor do pelo da pelagem dos camundongos ser condicionada com a sua agressividade, tá? Então, esse alelo que condiciona a pelagem, a cor da pelagem do camundongo vai mostrar se ele é mais agressivo ou não, tá? Então, ele diz ali para nós, ó, que os camundongos cinzas, eles são mais agressivos e os brancos, eles são mansos, tá? Então, ó, o cinza, né? Vou botar Czão, Czinho, tá? Então, o cinza. Quando ele for assim, ele vai ser cinza e muito agressivo. Quando ele for assim, ele vai ser cinza e agressivo. Quando ele for assim, ele vai ser branco e manso, tá? Então, esta característica que condiciona a cor da pele, da pelagem do indivíduo, vai condicionar uma segunda característica junto, tá? E aí, isso é a pleitropia, tá? Quando um único alelo condiciona 2 ou mais características, tá? Um parzinho só. O que a gente viu antes? O que a gente estava vendo antes? Que 2 pares condicionavam uma característica. Agora aqui, um par condiciona 2 ou mais características, tá? Então, a gente consegue ver essas duas realidades nos indivíduos, tá? 2 alelos formando uma característica e um alelo formando 2 características, tá? Sora, quando é que eu sei se vai ser um alelo para 2 características, 2 alelos para uma característica no exercício? O exercício vai dizer.
tá? Não se preocupem que isso o exercício vai dizer. Se é uma característica, 2 alelos, 2 alelos, um alelo, 2 características, um alelo, uma característica, tá? Isso o próprio exercício fala, tá bem? E aí, para nós, tá mostrando ali, ó, 2 síndromes que podem aparecer relacionadas com essa pleiotropia, tá? A primeira é a síndrome de Marfan, né? Então, essa síndrome, a pessoa afetada, ela vai ter aracnodactilia, que seria, então, os membros, né? Os dedos alongados, como se fossem patas de aranhas, tá? Então, eles vão ter dedos muito compridos, extremamente compridos. Má formação ocular, problemas cardíacos, outras características. Mas o que a gente enxerga seriam esses dedos muito compridos, tá? E a síndrome do lobisomem, né? Que é uma doença, então, hereditária da espécie humana, que um gene, ele apresenta características... desculpa, lobisomem não, desculpa, Lobstein. Eu que tô louca, tá? Que a pessoa teria olhos de cristal, ossos de cristal. O que seria? Aquelas pessoas que têm os ossos muito frágeis e quebram com facilidade, tá? Tem até um filme que falou sobre essa característica, tá? Ela existe, tá certo? Lobstein. Eu que já quis inventar o lobisomem aí pra vocês. Bom, ali embaixo, ó, então, tá mostrando para nós que a interação gênica, elas são vários alelos com um fenótipo, que é isso aqui, tá? E a pleiotropia é um par de alelo com vários fenótipos, que é isso aqui, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar o que é interação gênica e o que é pleiotropia, tá? Pessoal, apesar das vezes eu embananar vocês, entenderam? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os exercícios. E aí, eu vou ficar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem. Vou ficar com o microfone fechado. Vocês me chamam que eu ajudo vocês. Então, o que é? O livro didático. As páginas da 25 a 30. Tá? Livro de atividades. Páginas 13 até a 16. Pessoal, repetindo, façam os exercícios no caderno, tá? Se não tiver espaço no livro, façam no caderno. Vocês têm que saber fazer esses joguinhos da velha assim, ó, sem nem olhar, tá? Porque na avaliação eu vou cobrar a resolução dos exercícios para vocês. E a gente só aprende a fazer os exercícios de genética fazendo eles, tá? A gente só entende genética fazendo, tá? Prestem atenção, vocês viram hoje mais cedo, quando eu fui corrigir um exercício com vocês, que eu não prestei atenção na leitura e me confundi. Prestem atenção na leitura, tá? Interpretação faz parte do exercício, tá certo? Então, façam os exercícios da 25 a 30 e da 13 a 16. Vou estar aqui auxiliando vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamam que eu ajudo, tá? Vou desligar o microfone. Qualquer dúvida, é só gritar.